paz do Senhor Jesus. Vamos ler no Evangelho de João, capítulo 8. Vamos ler 2 versículos no capítulo 8. O verso 12 e o verso 32. No 12 está escrito assim: Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E no verso 32 está escrito assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Essa passagem de Evangelho de João, no capítulo 8, tem um subtítulo aqui na divisão da Bíblia: Discurso de Jesus sobre a sua missão. Então Jesus, ele tinha uma missão para cumprir na terra. Deus Pai o enviou para que na cruz do Calvário ele entregasse a sua vida por resgate da humanidade. Porque em outra passagem, Jesus declara-se ser filho de Deus. Declara também que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele ainda diz ainda, ele completa: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, colocando esses fundamentos que saíram da boca de Jesus, que ele foi enviado por Deus para que na cruz do Calvário ele entregasse a sua vida para resgatar o homem da condenação eterna. Porque as pessoas dizem: toda religião é boa, toda religião leva a Deus. Mas Deus não criou uma religião. Ele criou uma salvação, um resgate do homem perdido aqui nesse mundo. E como ele fez isso? O homem pecou, não tinha mais direito de entrar na vida eterna para viver com Deus, porque aquela condição que Deus tinha colocado ele no mundo, ele se perdeu, ele pecou, ele perdeu o direito de viver para sempre. E o que aconteceu? Todos nascem, todos morrem, porque o pecado entrou na vida do ser humano. E como Deus mudaria isso? Simplesmente daria as costas para o homem? Ele diria: você pecou, você fez o seu caminho, você escolheu, está perdido. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, Deus, de uma sobremaneira, ele amou o pecador. Não o pecado que estava nele, não o erro, mas o pecador. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna, o que é a vida eterna? É o resgate da morte eterna, da separação de Deus. E Deus nos dá a oportunidade de nós, ao terminar essa jornada nesse mundo, nós podemos entrar numa outra condição de pureza e de santidade e de resgate. Mas os nossos atos, as nossas feitos, as nossas escolhas, as nossas decisões não são suficientes, não é suficiente para que eu me apresente diante de Deus e seja salvo e viva eternamente. É necessário
alguém que não tem pecado pagar o meu pecado. Porque o pecador não pode pagar o pecado do pecador, porque é pecador. Mas Deus enviou seu Filho sem pecado. E na cruz do Calvário, ele assinou um documento com sangue derramado na cruz, de que se nós crermos em Jesus, eu adquiro o direito de viver eternamente. Então Jesus diz aqui, no verso 12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem segue a Jesus, quem ouve a sua voz, os seus ensinamentos, as suas declarações, e confia nele, não andará mais em trevas. A sua mente, o seu espírito, começará a ver coisas que anteriormente encobertas, elas serão clareadas. A gente começa a perceber o caminho que eu estava andando e vou para um caminho que eu estou vendo agora de forma clara. E Jesus, no verso 32, diz, e conhecereis a verdade. Que verdade? Jesus é a verdade. E a verdade vos libertará. Jesus nos libertará em si mesmo. Então, para que cada um de nós possamos ter uma vida que vale a pena, devemos entregar a nossa vida ao Senhor Jesus. Porque a Bíblia diz de que vale, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. De que vale conquistarmos tantas coisas, fama, dinheiro, posição, riquezas, propriedades, títulos, honras, cargos, posições. Isso não tem valor nenhum para entrar na vida eterna. Conquistar coisas, ter dinheiro, ter posição, é ótimo. Quem estuda se forma em juiz, ou quem estuda é um advogado, é um médico, quem tem habilidade para jogar futebol, quem trabalha num motel, tem aquela elegância de servir, aquela capacidade de servir as pessoas, de ser uma pessoa importante para aquela pessoa que chega no hotel, que sai do hotel, aquele homem que recolhe o lixo na rua, que embora aos nossos olhos parece que tem uma pessoa tão sem importância, mas ele é importante. Todos na sociedade têm a sua importância profissional, mas tudo isso nós fazemos para vivermos, para termos coisas, para termos sustento. Tudo isso é bom, mas a vida tem um tempo que nós percorremos nesse mundo. Quando somos crianças, a nossa inocência não nos traz nenhuma responsabilidade. Somos crianças, queremos brincar, se divertir. A responsabilidade não chegou até nós. Mas vai passando os anos, vamos pegando idade, 5, 6, 7, 8. De repente passamos a ter responsabilidade, passamos a ter consciência. Precisamos estudar, ir para a escola, tomar o nosso banho. A responsabilidade nos envolve nesse mundo. Vamos trabalhar, casar, comprar propriedades, sobreviver nesse mundo. E essas coisas, elas parece que tomam a mente da gente, as esperanças da gente, completamente. E nos esquecemos
que isso é um período que tem um limite determinado. Alguns, por boa saúde, vivem até 90 anos, 90 e poucos anos. Outros, por acidente, perdem a sua vida, às vezes muito jovem. Outros, por doenças. Outros, por negligência de outras pessoas. De qualquer forma, o mundo está aberto e estamos vivendo dentro dele. Mas o mundo se resume a isso? Eu tenho alguma outra responsabilidade que eu não me apercebi ainda? Quando eu deixei de ser criança e comecei a ser adulto, eu perdi, ou melhor, eu adquiri responsabilidade, mas a responsabilidade se limita a viver nesse mundo? Há uma responsabilidade maior, que é tão superior a essas coisas, que ela custou a vida de Jesus, o envio do Filho de Deus a este mundo, para que nós despertemos a responsabilidade de que temos uma vida eterna, que poderemos usufruir ou não. Porque a Bíblia diz que todos que morreram vão ressuscitar, uns para a vida eterna, outros para a condenação eterna. E aqui é a divisão das coisas. Não adianta alguém dizer eu não tenho nada com isso, isso não me interessa, isso não é da minha conta, cada um vai para o seu caminho, cada um tem a sua religião, cada um faz o que quer. Sim, cada um escolhe. Mas a Bíblia diz que todos vão ressuscitar, uns para a vida eterna com Deus e outros para a morte eterna, a separação de Deus. Então a sua responsabilidade com cada um, ela não termina nesse mundo. Ela vai continuar após a ressurreição dos mortos. E aí, o que apresentaremos a Deus? Podemos bater de ombros, não dar importância, não levar em conta, mas o nosso destino é sair desse mundo. Todos nós sairemos desse mundo. E a morte é o portal em que todos vão passar. Cedo ou tarde, viva muito ou viva pouco, vamos passar por esse portal da morte. E quando entrarmos no outro lado, o que vamos apresentar a Deus? A vida eterna é muito importante. É tão importante que ela custou a vida de Jesus. Por isso ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se você não conhece a Jesus, você não é livre. Se você não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, você não é livre. Se você não tem esperança em Deus, você não é livre. Você é prisioneiro da morte. E o pior que isso, da condenação depois da morte. Porque se fosse só morrer e tudo terminar, como muitos dizem, morreu, acabou. Não é isso que a Bíblia diz. Se fosse isso, para que Deus mandaria o Senhor Jesus? O homem pecou, escolheu, morreu, acabou. Não haveria consequência nenhuma, mas há consequências. Ou para a vida eterna, ou para a morte eterna. A Bíblia diz que, Jesus diz na Bíblia, que nesse lugar de condenação, há pranto e ranger de dentes. É uma dor que não se acaba.
é um sofrimento sem fim. É gritos, decepções pela eternidade. Mas Jesus diz que Ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Há um lado que você pode escolher, mas não adianta, não vai adiantar, não há possibilidade de bater como se não fosse com você. É com você também. A salvação é para você. É para cada um de nós. Por isso, entregue a sua vida ao Senhor Jesus. E viva debaixo da verdade, seguindo a luz que é Jesus. A sua mente mudará, o seu coração mudará, a sua esperança mudará, a sua perspectiva de existência nesse mundo mudará. Todos nós, um dia ou outro, talvez vamos estar num leito de hospital, olhando para o teto e os médicos dizendo, olha, não há nada mais o que fazer por ele. O que você faria se estivesse nesse momento, naquele lugar? Ou você está nesse momento, nesse lugar? Ainda há tempo. Aceite Jesus como único e suficiente Salvador. E receba o amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna é o Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar a todos. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus.